você possui um ansioso na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. A ansiedade está em alta nos nossos tempos de tanta correria e tanta tecnologia. E é sobre isso que nós queremos falar com você hoje. Todo dia a gente escuta ao menos uma pessoa falar sobre ansiedade. E a gente precisa diferenciar o que é a ansiedade natural, porque sim, ela é uma emoção que faz parte do nosso viver, da ansiedade que traz a crise, o impedimento, o sofrimento. A ansiedade nada mais é do que aquela emoção que nos sinaliza que nós estamos lidando com algo que ainda não conhecemos. Por isso, ela é parte do nosso desenvolvimento. Mas o que nós temos visto ultimamente é que a intensidade dela está desregulada e por isso estamos sofrendo tanto. Exatamente. Uma dose de ansiedade na nossa vida é necessária para que a gente comece o nosso dia, para que a gente se movimente, vá atrás do nosso corre-corre, do que é imprescindível, das prioridades. Mas o excesso dessa ansiedade é muito prejudicial. E nós temos vivenciado esse adoecimento de perto nos nossos consultórios e no nosso dia a dia entre as pessoas queridas. As crises ansiosas têm se tornado cada vez mais constantes e nós precisamos olhar para essas crises com um olhar mais diferenciado, de cuidado, de acolhimento e até de prevenção, né, Cibele? É verdade. O que a gente tem percebido também é que a ansiedade está sempre presente nos momentos onde a gente acredita que não tem controle algum. Exato. E necessita desse controle. Porque uma dose de controle traz pra gente a sensação de segurança, às vezes de pertencimento. E o que acontece? Nem tudo está sob o nosso controle. E como nós estamos a cada dia lidando com informações mais rápidas, com necessidade de prontidão, com falta de tempo de elaboração, é como se a gente estivesse correndo numa esteira infinita. E isso sim, traz uma descarga emocional muito forte para a gente. Então é preciso que a gente possa, no nosso dia a dia, trabalhar com ações, atitudes simples que podem fazer com que a gente não alcance o estado exagerado da nossa ansiedade. Exato. As agendas atribuladas têm causado cada vez mais o adoecimento ansioso. E isso serve para adultos e crianças. Temos recebido em consultório crianças adoecidas cada vez mais precocemente, com 5, 6 aninhos de idade. E quando a gente vai investigar, a agenda da vidinha dessa criança é muito atribulada. Às vezes vocês pensam que o psicólogo é chato, que fica falando que a gente tem que praticar pausa, mas é isso mesmo, gente. O excesso da correria, o excesso de compromissos, a falta da pausa na nossa vida tem adoecido cada vez mais os seres humanos de ansiedade. Nós temos 2 ambientes disparadores dessa ansiedade, o ambiente externo e o ambiente interno. Quando a gente fala de ambiente externo, a primeira coisa que você tem que fazer é dar uma olhada na tua rotina. Se no teu dia a dia, na tua semana, na tua prática, tem momentos de pausa. Se você tem um momento até para acolher um imprevisto. Porque o que a gente tem visto é que está tudo tão encaixado, tem faltado tanto tempo para tudo, que se uma coisinha sai da nossa linha de produção, bate o desespero. Se chega uma novidade, eu não tenho nem tempo de processar como é que eu vou lidar com aquilo e também já dá o desespero. A gente que trabalha muito com crianças e adolescentes nos consultórios, estamos presenciando o quanto o ambiente escolar também tem sido um grande desencadeador dessa ansiedade. Com certeza. Porque nós começamos a lidar com situações de ranqueamento, de você tem que estar assim para dar conta de ser alguma coisa. E com isso, o adolescente em especial,
que não tem o cérebro maduro, mas tem que tomar um monte de decisões, ou ele vai fugir ou ele vai atacar. E com isso, o corpo vai reagir. Então, uma coisa que a gente tem trabalhado muito, não é, Rafa? É a mudança da reação para a ação. Porque a ação já traz para você esta sensação e esta certeza de que você pode fazer algo. A reação, ela é um impulso. É aquilo que eu não tenho nem controle, mas eu preciso fazer algo. Exatamente, já que você tocou no ponto do adoecimento nas escolas, né? Outro dia, uma mãe de adolescente, nós duas juntas, chegamos à conclusão que ela sim precisaria intervir na escola em favor da filha, porque as escolas têm trazido uma pressão cada vez maior para esses meninos, eles não estão preparados para essa pressão e aí eles entram em pânico, né? Então essa coisa lá de ficar falando, anda logo, falta 10 minutos para acabar a prova, anda logo, eu vou recolher a sua prova. Gente, isso pro ansioso é terrível, porque o ansioso, geralmente ele já se cobra muito, né? E esse excesso dessa pressão faz dar um branco, esse excesso dessa pressão faz ele pipocar, paralisar. E aí não vai sair mais nada mesmo nessa prova. Sem falar que, geralmente, o ansioso já vai ter um branco na prova se ele não conseguir controlar a sua crise de ansiedade na hora da prova, que é a prevenção que a gente trabalha tanto com eles em consultório, né, Sibeli? Porque quando a ansiedade sobe, sim, teu filho pode ter um branco, porque bloqueia a memória. Então, aquele pico da ansiedade na hora da prova faz esse branco acontecer sim. Você não precisa pensar que isso é mimimi, é conversa do seu filho que não estudou direito. Muitas vezes ele estudou sim, ele fez a parte dele, mas o pico da ansiedade na hora da prova é sabotador. Isso, e aí a gente começa a trabalhar com a ideia de prevenção ligado ao enfrentamento. Uma coisa que a gente precisa mudar radicalmente é a maneira como a gente lida com o erro. E isso a gente pode ensinar desde pequenininho. Sim. Por quê? O erro não é um fracasso. Ele precisa ser entendido como um convite ao aperfeiçoamento. Se não deu certo dessa forma, que outra forma a gente pode encontrar? É fazer a análise da situação, a análise do problema e quais estratégias a gente pode usar. E isso, né, Rafa, a gente pode aplicar desde muito pequeno. Quando a gente fala de educação emocional, da primeira parte, a percepção de qual emoção está em você naquele momento. Aprender a nomear a emoção, aprender a acalmar o corpo. Gente, vocês não têm ideia do quanto uma respiração bem feita é uma estratégia de quebrar uma crise de ansiedade. Enquanto a gente está respirando, o nosso cérebro está tendo uma oportunidade de colocar as coisas no lugar. Olha o quanto isso é importante. A gente está vendo cada vez mais com o aprofundamento da neurociência que o nosso corpo, ele traz 80% das emoções, das sensações. O corpo manda para o cérebro e aí o cérebro vai processar isso. Não é o contrário. Então, primeiro eu tenho que dar conta desta emoção para depois colocar as coisas nas gavetinhas adequadas. E com isso, trazendo também o que a Rafa falou, a gente tem hoje a teoria polivagal, que mostra que ao longo do nosso dia, a gente passa sempre por 3 situações. Ou a gente está numa situação de se sentir seguro, ou a situação de preciso fugir ou atacar, ou a situação que nos traz congelamento. Comece a observar no teu dia em qual destes setores você passa mais tempo. E depois você começa a perceber o que está desencadeando isso. Porque você pode cultivar hábitos e ações que te tragam por maior tempo em calmaria. Quando você percebe o que é que está fazendo com que você tenha a ação de fugir ou de atacar. Exato. Porque nisso você pode mapear, você pode intervir. Há situações que te fazem congelar, como a Rafa colocou. No meio da prova, só de pensar que a prova eu já congelei. Sim. Depois que congelou, para você trazer a pessoa
para uma produção eficaz, vai gastar muito mais energia. Muito. Então, eu preciso perceber o que é que me coloca nessa situação para poder trabalhar preventivamente. Então, prova precisa ser entendido como um exercício de um estudante que fez a sua prática. Porque também, se não estudou, vai ter ansiedade. Sim. Agora, se eu estudei, estou ficando ansioso, primeiro diálogo. Eu sei e vou fazer o que eu sei. Exato. Não é a minha última chance. Não é a última alternativa. Se der errado nessa, eu ainda tenho outras possibilidades. Eu posso encontrar outros caminhos. E aí a gente vai trazendo a calmaria, vai assentando para que eu possa encontrar uma melhor maneira de lidar com isso. Mas o ansioso, ele não se permite errar. Na maioria das vezes, ele tem muito medo de errar. E isso é um ponto importantíssimo na prevenção com as crianças. Como é que você tem ensinado o teu filho a lidar com os erros? Porque algumas crianças, elas crescem com essa culpa do erro. Alguns pais colocam para os filhos uma forma. Você só me agrada se você acertar. Se você errar, você é o feioso, você é, desculpa a palavra, você é o burro, né? Você não aprende nunca o que eu falo. Eu fico repetindo e parece que você nunca faz o que eu digo. Então a criança vai internalizando tanta culpa por errar que com certeza ela pode disparar a qualquer momento uma crise de ansiedade porque errou. E isso reflete lá na frente nos nossos adolescentes, que a gente está falando aqui na hora da prova. Mas quantas e quantas vezes essa criança vai sentir uma angústia gigantesca por ter errado, sendo que a gente sabe que é errando que a gente aprende. O erro serve para a aprendizagem. E a gente também sabe que a aprendizagem ela só é efetiva quando a emoção que está naquele momento presente foi positiva. Então, se você cobra tanto do seu filho desde criança que ele não pode errar, você já está aí assinando uma receita, talvez para uma crise ansiosa daqui a pouquinho. Pode ser na adolescência ou não, porque a gente tem visto essas crises cada vez mais precoces nas nossas crianças antes dos 10 anos de idade. E uma outra coisa que a gente precisa estar muito atento é sobre o não dito. Né? Porque às vezes a gente fazendo orientação para as famílias, conversando com os nossos clientes também, não, mas eu não falo isso, eu não vejo isso, mas a sua linguagem corporal diz, a expectativa criada. E quando a Rafa fala de como é que você está lidando com o erro do seu filho, eu ainda puxo com um gancho maior. Como é que você lida com o seu erro? Porque dentro da comunidade familiar, dentro do nosso pequeno núcleo, nós somos espelho. Como é que a gente lida quando o imprevisto chega na nossa vida? Como é que a gente lida com a nossa raiva? Como é que a gente lida com o nosso fracasso? Porque ele acontece, né? Porque isso também vai mostrando. Às vezes eu nunca falei nenhuma dessas frases para o meu filho, mas a maneira como eu lido com o meu erro traz para ele assim, nossa, se eu errar, tá perdido. Não sou vai amado. ter volta. Não sou amado se eu errar. E como a gente está numa sociedade extremamente midiática, nesse momento onde tudo ganha vitrine, a sensação maior que a gente tem visto nas nossas crianças, e isso nos preocupa muito porque tem chegado cada vez mais cedo, é se eu não fizer, eles me cancelam, eu não vou estar, eu não pertenço, eu não vou saber de nada, eu vou estar excluído, eu não faço parte. Só de ter que acompanhar tudo isso já gera uma ansiedade. Então, o fortalecimento da pessoa que você é, o reconhecimento das próprias habilidades, a percepção de sim, às vezes eu não sou tão bom em matemática, mas eu sou bom em história, eu sou bom em língua portuguesa. Qual é a sua habilidade? Porque para pensar, gente, muitas vezes a gente gasta tanto tempo falando daquilo que a gente não consegue, daquilo que a gente não é, daquilo que nos falta, que a gente esquece de mostrar toda a capacidade. Exatamente. A gente esquece de valorizar até aquilo que é o destaque do diferente, do que é realmente que mostra a potência do outro. Né? A gente fica buscando esse lugar da massa, onde está todo mundo, onde todo mundo tem que dar conta da mesma coisa. Veja que só da gente falar sobre esse assunto vai dando uma angústia, a gente vai ficando acelerado. Então é nessa hora que a gente tem que, tem alguma coisa errada, aí, dá aquela parada, falo de novo, vocês vão me ouvir falando pra caramba, respira.
respira. Isso. E traz essa conexão do corpo físico para acalmar a mente. A gente precisa ter muito cuidado com horas de sono, qualidade do sono, Exato. atividades físicas, Com certeza. alimentação, contato com a natureza, relações saudáveis de amizade onde você não está se sentindo avaliado, você pode ser quem você é, Sim. não é? Isso vai ajudando você a estar nutrido para os enfrentamentos, porque a vida é um enfrentamento. Exatamente, diário, contínuo. E aí nós temos 2 pontos importantíssimos. Primeiro, onde está ficando a valorização do dia a dia, a validação do dia a dia que você faz com o teu filho? Nos erros, nos fracassos e nas faltas, ou em tudo que ele conseguiu fazer do jeito dele? A gente precisa olhar e valorizar o que já está sendo feito, muito mais do que o não feito. O não feito entra para a nossa listinha do que eu posso melhorar. Mas às vezes a gente dá muito foco no negativo, no que você não fez, no que você não conseguiu. E isso adoece muito de ansiedade e de tristeza também. E outra questão que a gente tem vivido é o déficit da natureza. Sim. Eu costumo dizer que excesso de paredes elevam a ansiedade. A gente tem vivido uma falta diária de contato com a natureza. Com a luz do sol nem se fale. Sol é vitamina, sol é vida. A falta da vitamina D causa inclusive dificuldade de produção escolar, né? Dificuldade de aprendizagem, um baixo rendimento, um desânimo, uma apatia que às vezes até é confundido com depressão, com estado depressivo. Então a gente precisa se atentar para esse fato que os nossos filhos e nós também precisamos da natureza. É pedalar lá fora, é caminhar, entendeu? Fazer um passeio ao ar livre sempre. Isso deveria ser rotina. Mas se você não conseguir encaixar na tua agenda de segunda a sexta, que o teu final de semana tenha prioridade do momento da natureza. Porque o excesso de paredes é adoecedor e sim eleva a ansiedade. Até porque na maioria das vezes, se nós estamos muito dentro das paredes, nós estamos aonde? Nas telas. E aí a gente entra num looping de aceleração da ansiedade e não tem como não adoecer. Esse é um gancho muito importante que eu quero pegar da Rafa, porque a gente vai aos parques, né? Nós somos de Brasília, Brasília tem vários parques, várias áreas arborizadas que podem ser utilizadas. E a gente chega nesses lugares e encontra as pessoas fazendo o quê? Mexendo no celular. A gente precisa aprender a viver o momento presente e estar inteiro naquele momento. Vai descer com o cachorro, começa a observar, gente. As pessoas estão passeando com o cachorro tá na guia lá na frente, a pessoa está aqui andando no celular, olhando no celular. Nem vê o cachorro. Nem vê nada. O celular nos engoliu. Aquilo que nasceu para ser uma ferramenta virou nosso domínio. Aí fala, não, mas isso é implicância, facilitou muito. Claro, ele precisa ser uma ferramenta de ação e não uma condução da vida. Exato. Então, tô na natureza, é na natureza, sabe? Sim. Hoje a gente vê muito... Contemplar a natureza. Exato, hoje a gente vê muitas pessoas, tô trabalhando em home office, não tenho horário para o trabalho, o chefe me chamou, eu tenho que postar isso agora, A gente não tá parando para viver aquele momento. Se eu não estou parando para viver este momento no aqui e agora, como é que depois eu me controlo diante de uma ansiedade que parece que tem um bicho-papão querendo me engolir? Eu não sei nem o que é, nem qual o tamanho, nem o mal que ele pode me causar, mas eu tenho a sensação de que ele está me pegando. Se eu não paro sequer para questionar a minha realidade. Sim. Sequer para estar naquele momento. Porque um dos fatores fundamentais para a gente enfrentar a ansiedade é fazer a análise real do que está acontecendo. Porque o nosso pensamento, ele pode ser nosso vilão. Ele conta um monte de historinhas dessas emoções, dessas sensações que chegam pelo corpo. Lembra que a gente colocou que 80% vem de sensação? Na hora que a sensação chega, o nosso pensamento, o nosso cérebro precisa contar uma história sobre isso. E nem sempre essas histórias são verdadeiras. É intensidade. É interpretação.
E eu preciso de um tempo para elaborar isso. Eu preciso de um tempo para fazer perguntas para mim, para que eu possa ver, nossa, isso faz sentido? Quanto acontece no consultório com os adolescentes, não é, Rafa? Eles começam a fazer a narrativa do que eles têm sentido, do como é que foi a situação, do jeito que a pessoa olhou, e a gente fala, mas você observou se foi assim, assim? Aí eles, mas será que você não viu isso aqui por isso? Nossa, é mesmo. Só que ele já sofreu horas naquela ansiedade. Sim. Já comeu as unhas, já arrancou pelinha. Já arrancou tudo. Já Cabelo, fez o que podia. mordeu a boca. Sabe? E por quê? Porque ele estava só naquele looping do que o pensamento está trazendo para ele. Sim. Então, olha a importância do E não diálogo. sai do looping fácil, né? Não, Sibeli? porque também está sozinho nisso, né? Então, olha aí a importância do diálogo. Quando seu filho, seu adolescente, quando você for conversar, para escutar, gente. Quantas vezes você tá falando com você e você tá, peraí. Exatamente. Não sei o quê. Não. E aí, quando ele faz isso com você, você fala, menino, olha pra mim, tô falando com você, presta Exato. atenção. Só que no dia a dia, a gente está cristalizando comportamentos, naturalizando rotinas que são mais adoecedoras. Exatamente, do que super. promotoras de saúde. Com certeza. A gente tem que lembrar que todo mundo tem ciclos ansiosos, mas é muito diferente ser ansioso de estar ansioso. Às vezes você está passando um problema na família, um problema de saúde ou um estresse no trabalho. Então, naquele momento da sua vida, você está ansioso, mas essa ansiedade ela passa, tá? Agora, ser ansioso de uma forma que precisa de tratamento, e geralmente é um tratamento medicamentoso, terapêutico e também com outras estratégias de vida, como a gente falou, pausas, né? Exercícios físicos, relaxamento, estar mais em contato com a natureza e etc. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: estar ansioso, todos nós estaremos em alguns momentos da nossa vida, não tem como. Pode ser por causa do trabalho, de uma doença na família, de um trânsito mais pesado. Mas que chega uma novidade, dispara a nossa ansiedade. Exato, ok. Mas não finjam que não é nada quando esse estado de ansiedade persiste e o teu filho está apresentando uma lista de sintomas que caracterizam o transtorno ansioso. Porque o transtorno ansioso, ele é muito além dessa ansiedadezinha que a gente pode sentir no dia a dia. Por um estresse no trabalho, por um problema de família, por um trânsito pior hoje ou etc. Mas o transtorno ansioso, ele é diferente. Ele é mais forte, ele impacta, ele é sofrido, ele traz muita dor e não adianta você fingir que não é nada. Porque quanto mais você fingir que não é nada, ou achar que o seu adolescente está com chilique, com piti, querendo chamar a atenção, mais esse transtorno piora, mais o monstro cresce. Então, diferencie o que é estar ansioso, que todos nós estaremos em algum momento da nossa vida, e o que é um transtorno ansioso que já se instalou e precisa ser tratado de forma adequada. A gente tem uma lista de sintomas que, quando eles estão ali muito presentes, você precisa olhar de uma forma diferenciada para isto, quer seja na tua vida, quer seja na vida do teu filho. Porque sim, são sinais de alerta que algo está muito além do controle e precisa ser tratado de forma adequada com a psiquiatria, com a psicologia e com estratégias diárias de mudança na nossa vida para a gente conseguir vencer essa ansiedade tão alta. E aí também vale a pena a gente pensar o quanto inteiro a gente está no nosso dia a dia. Porque até para fazer esta avaliação, eu preciso deste contato com o outro, né? O quanto eu estou percebendo do meu filho, o quanto eu estou dividindo com ele, o quanto de tempo eu tenho para ouvi-lo, sabe? Dentro da correria do nosso dia a dia, a gente já falou várias vezes sobre isso, ter tempo de qualidade para que você possa estar ali olhando, sentindo e percebendo.
A Rafa trouxe que a ansiedade, ela nos acompanha. A gente já falou, é uma emoção natural. E a gente precisa ter o nosso termômetro para poder perceber até onde isso cabe na situação e quando é que ela já está transbordando. Exato. Quanto mais cedo a gente intervir, mais a gente aprende a reposicionar esta ansiedade para trazê-la para o modo natural. Se a gente demora muito a intervir, isso vai sendo cristalizado. É como se ela fosse ganhando níveis. E às vezes quando chega para o consultório o nível está tão elevado que a gente vai gastar assim muito mais tempo. Vai ter que fazer intervenções muito mais profundas. Vai ter que desconstruir muito mais crenças para a gente conseguir lidar com isso de forma natural. Então, pro dia a dia, o que a gente pode fazer? Primeiro, vamos aprender a avaliar as coisas na intensidade adequada. Vamos nos dispor a conversar, a perceber, a estar junto, a trazer uma rotina de segurança, mas também a ter flexibilidade, porque hoje o que a gente vê muito? Está tudo tão cristalizado que se uma coisinha quebra, parece que o castelo inteiro veio ao chão. Fortalecimento de autoestima. E aí a gente também tem lidado com isso, né, Rafa? As pessoas estão confundindo o que é fortalecer a autoestima, fazendo um sistema de autoproteção. O filho não pode fazer enfrentamento, não pode passar por dificuldade, achando que se a gente oferecer um mundo perfeitinho, todo protegido, ele vai estar bem seguro. Não vai estar não, gente. Essa é a receita para o adoecimento. Exatamente. A gente vai estar enfraquecendo. Ao mesmo tempo que se eu acho que eu estou dando autonomia, estou deixando resolver as coisas e eu estou sendo negligente, eu também estou fortalecendo o adoecimento. Por quê? A gente precisa daquela ciência de quem já empinou pipa, sabe? Que tem hora que a gente precisa soltar a linha, tem hora que a gente precisa trazer para perto, mas não pode tirar a mão da linha. E o equilíbrio. Exato. E isso serve para nossos filhos e para a gente também. Esse movimento, esse mobilizar-se para o cultivo da saúde. Porque olha só, se a gente for falar de uma forma muito de dia a dia, a ansiedade é o nosso desejo do controle daquilo que ainda não chegou. E se ele não chegou, eu tenho pouca coisa para fazer por lá, a não ser garantir o meu presente. Só que quando eu não estou no meu presente, ou eu vou estar catando coisa do passado, que pode me trazer memórias de momentos onde eu não fui eficaz, onde não deu certo, porque isso fica muito mais gravado na gente do que os momentos que deram certo. Isso a gente também precisa ensinar. Ou eu estou me projetando lá no futuro. Quando isso acontecer, quando não sei o quê. Vejam que são situações de ameaça, situações de angústia. Então, traz para o momento presente. Traz para o aqui e agora. Que aí a gente começa a ter possibilidades de fazer intervenções. Exatamente. Sobre os sintomas físicos, quando a ansiedade está transbordando, a gente tem uma lista de sintomas físicos que são muito visíveis. Às vezes, os que você mais está familiarizado é com a questão de arrancar as pelinhas das unhas ou roer as unhas, né? Arrancar a pelinha da boca, arrancar cabelo, sobrancelha. São sintomas visíveis e que você percebe que a pessoa não controla. Mas a gente também tem outros, como ataque cardíaco, que é o coração disparado, a falta de ar, o nó na garganta, às vezes náusea, cólicas abdominais, crises de choro. Todos esses sintomas, quando eles aparecem recorrentemente em situações específicas da vida da pessoa, você pode entender que está existindo um transtorno de ansiedade ali. Porque os sintomas estão recorrentes e a pessoa não controla, não tem controle sobre isso. Então é hora sim de procurar um especialista da psicologia e da psiquiatria e também de rever os hábitos da sua família, da vida do seu filho, da tua vida, se for contigo, porque como a gente sempre diz, onde estão as pausas? Onde está existindo o momento do descanso?
Em que hora que na sua agenda tem o momento do relaxar, do descansar o pensamento, do desacelerar. Isso é muito importante no tratamento dessa ansiedade que está alta, que está alterada. E assim, a gente recebe muito em consultório também transtorno obsessivo compulsivo, que é quando a pessoa começa a fazer aquelas manias repetitivas, que também é um transtorno ansioso seríssimo. Essas manias repetitivas, ou de lavar a mão, ou de verificar se trancou mesmo a porta, e tantas outras, né? Elas também são sinais de alerta de que essa ansiedade está altíssima e já se transformou num transtorno que precisa ser tratado. A gente sabe que a pessoa faz essas manias automaticamente. Não adianta você ficar dizendo para o seu filho: para com isso, para de lavar essa mão, para com aquilo. Isso não existe um controle sobre isso. A nossa mente, ela cria essas manias exatamente para você pensar que repetindo-as você está mais seguro, o que não é uma verdade. Mas fiquem sempre atentos. Comportamentos de mania que estão ali presentes recorrentemente precisam ser tratados de uma forma adequada. Assim como a ansiedade, quando ela transborda, não é uma brincadeira, não é para chamar atenção, não é um teatro do teu filho, é real, dói, incomoda, prejudica e precisa ser tratada. E mexer com a ansiedade de um significa que a gente vai mexer com a estrutura, com a dinâmica familiar. Porque ninguém vence a ansiedade sozinho, se ele estiver permanente em um ambiente ansioso. Então, quando a gente fala de como lidar com os nossos filhos, quando a gente fala de como lidar com as pessoas que estão próximas a gente precisa lembrar de como a gente está lidando com a gente, né? Que a gente às vezes fica muito focado em o outro e deixa de olhar para si. Então vamos pensar um pouquinho no nosso dia a dia. O que a gente está fazendo de fato para desacelerar? Foi uma palavra que a Ava trouxe que ela é muito potente nos dias de hoje. Desacelerar. Você tem hobbies? Você tem momentos de pausa? Você consegue dar limite para você mesmo? Você consegue dizer não para a quantidade de programação que chega para você? Você consegue ter o seu momentinho, mesmo na tua casa, mesmo dentro lá do teu apartamento, de parar para ler, para tomar um café, para olhar para a natureza, para assistir uma série que seja, mas aquele momento de desacelerar, porque se a gente não faz, como é que a gente vai ensinar o outro a fazer? Outra coisa muito importante é a gente começar a observar o que a gente está colocando para dentro do corpo da gente. Que estilo de notícia? Que estilo de alimento? Que estilo de vida? Que estilo de vida? Hoje a gente vê os adolescentes muito preocupados com o corpo, né? Com esse cuidado e fazendo uso de substâncias que são estimuladoras. O excesso do café, né? A questão dos estimulantes. Sim, eles querem malhar e tomam muitos suplementos, né? Isso. A gente tem os vilões aí, a cafeína, o açúcar, o álcool, os suplementos químicos, são todos vilões da nossa alimentação diária que elevam a ansiedade. Os ultraprocessados que a gente está falando tanto agora, né? E aí volta de novo para aquela questão da natureza. A gente abre pacote demais, a gente abre embalagem demais e a gente está perdendo cheiro de comida, sim, gosto da comida, cor da comida, né? A questão da fruta, de tudo isso. Se a gente não nutrir, o nosso corpo não tem elementos para as nossas emergências também. E uma coisa que a gente tem percebido cada dia mais, o quanto a gente tem cultivado práticas viciantes, que dão depois a sensação de abstinência quando a gente fica longe. O açúcar é uma delas. O açúcar, o café, o álcool. Exato. Porque o açúcar, ele te dá aquela sensação gostosinha naquele momento que dá um pico que acaba e você vai repetir.
Sim. Isso acontece com as telas também, gente. A gente fica ali porque a gente está viciado nas liberações que aquilo ali também traz. Então não se engane. Num primeiro momento vai ser super difícil mudar. É difícil mudar hábitos, mas é necessário. Com certeza. Falando dessa questão da alimentação, tinha até anotado aqui alguns alimentos que, pelo contrário, são calmantes. Mas a gente já tem ouvido muito pessoal da saúde dizer que a gente precisa abrir menos pacotes e descascar mais. As frutas, os legumes, então fica essa dica importantíssima. Mas sobre os alimentos mais calmantes, antiestressantes, a gente tem o espinafre, o brócolis, a couve, que são os verdes escuros, né? Como frutas, o morango, o melão e a laranja, que fazem o seu sistema nervoso funcionar melhor. Sistema nervoso. Então anota aí. A batata doce e o inhame, que são alimentos calmantes. Os feijões e as ervilhas, que são relaxantes emocionais. Então a gente precisa também olhar para a alimentação nossa e dos nossos filhos com mais carinho. Muitas vezes a gente está consumindo muito açúcar, muito álcool, muita cafeína, muito produto industrializado, que só vai piorar a nossa ansiedade. Então, todo esse cuidado familiar é necessário para que a gente possa, junto, tentar abaixar esse nível da ansiedade que só cresce nas nossas famílias. Vocês devem estar percebendo que a gente está falando de muita coisa de prevenção, de cultivo do dia a dia. Por quê? O ideal de saúde não é apagar incêndio, é não deixar que a coisa queime. Exato. E quando queimar, que seja uma pequena labaredinha, né? Que não saia aquele incêndio do cerrado que aqui a gente conhece tão bem. Mas isso a gente vai conseguindo com cultivos a pequeno, médio e longo prazo. Mas a gente já sabe que, hoje em dia, o transtorno de ansiedade já tomou conta. A gente tem relatos diários desses episódios e com muito sofrimento. Então a gente também vai falar um pouquinho do o que fazer na hora de uma crise de ansiedade, né? Porque não adianta ficar, se acalma, se acalma, se acalma. Uma pessoa ansiosa que fica ouvindo a gente falar se acalma, se acalma, se acalma, ela tá ficando mais ansiosa ainda. Ela não vai se acalmar. Não é assim que funciona. Dispara mais ainda. É assim porque aí funciona. você está mostrando para ela que definitivamente ela está sem controle. É. E é o que ele mais detesta, é não ter o controle do que Exato. ele está sentindo. Por isso, tremores nas mãos, mão gelada, Sim. né? O olho é o olho do desespero, eu falo. Abrir o olho do desespero, porque é aquela de... Eu tô morrendo. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Nos relatos. Sim. Eu tô morrendo. Porque É a sensação essa de morte. É uma sensação real, tá? Real. Então, nesse momento, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, sempre que possível, mude de ambiente. Leve para um outro lugar. Saia do foco. Porque aí a gente tira do lugar que disparou e aí a gente pode levar para um outro lugar. Exato. Primeira técnica imbatível, respiração. Inclusive, Cibele, a respiração, gente, às vezes as pessoas acham que é bobagem. Mas essa respiração profunda de 3 segundos para dentro, segura 3 e solta 3, ela é cientificamente comprovada. É a Mas as respiração pessoas acham que é bobagem, diafragmática. tá? E a gente ainda tem que aprender a respirar, tá? Porque respirar fundo não é subir o ombro, não. É fazer com que o seu abdômen expanda. E olha que legal, a gente não tá falando de controle. Na hora que você chega pro ansioso e fala, vamos colocar o foco na respiração? Faz comigo. Coloca a mão no diafragma, no umbigo. Agora infla o teu abdômen. No primeiro momento, a gente vai falar, não consigo. A gente fala, Sim. calma, vamos lá. Pouquinho. Volta. De novo. A gente já está dando para o cérebro uma outra informação. Então a gente está tirando do foco que disparou para um outro foco, um foco de algo que efetivamente ele consegue controlar. Porque a respiração ele consegue pôr em controle. Sim. E aí vai trazendo essa calmaria, que é o tempo que a gente fala de assentar, o de se acalmar. Isso. Temos essa respiração. Só um pouquinho. E o contrário dessa respiração é adoecedora, porque aquela respiração curtinha, a pessoa fica tonta e pode até acabar desmaiando. Exato. E dá essa sensação de tô perdido. Exatamente.
Então, a primeira não coisa é funciona. ajudar a respirar da forma certa. Exato. Outra coisa que a gente faz num segundo momento é oferecer para o corpo sensações diferentes. Então, é a água gelada, porque vai sentir um gelinho. Sim, Né? eu falo também para as minhas adolescentes levarem para a escola, ou no estojo ou na mochila, alguma bolinha, daquelas bolinhas de borracha gostosinhas de apertar, da fisioterapia. Aham. Porque você está mudando a sensação e deslocando o impulso ali naquele momento. Exatamente. Para não se machucar, né? Senão a mão vem direto para se machucar. E esse se machucar é porque a sensação que eu tô sentindo é tão desesperadora, me dá tanta angústia que eu preciso trocar. A gente fala que quando eu me machuco é porque lá dentro já não tinha mais onde machucar. Sim. Então eu tô trocando uma dor física por uma dor de angústia, porque querendo ou não, ao me beliscar, parece que eu sei o que eu tô fazendo. Exato. Parece que eu tenho controle. Eu vou até onde eu aguento. E aí para. Isso. Então, a gente precisa estar muito atento a esses gatilhos, tá? E aí, depois que a gente passa para essa da respiração, de oferecer uma água gelada, ainda a pessoa não conseguiu voltar, não tá ainda, tem um muito bacana, que a gente faz o 5, 4, 3, 2, 1. Sim. Você começa a perguntar para ela, fala para mim 5 coisas que você tá vendo no ambiente. Lembra que a gente precisa trocar informação, né? 4 sons que você tá ouvindo. Certo? 3 cheiros que você consegue sentir. Só nesse exercício a gente já está deslocando o foco. Exato. E tô trazendo essa noção de que tem algo a ser feito e eu tô fazendo. Isso, tem algo mais na minha realidade aqui em volta. Isto está estabelecendo vínculo, a gente está conversando. Exato. Então eu tô assentando isso. Depois que a gente faz esse exercício, é bem provável que a pessoa já tenha condições de... A gente vê que o corpo muda, né? Ela se entregou, ela fica mais calma. E aí a nossa velocidade da conversa vai mudando. Aí depois a gente pode conduzir qual foi o problema, para que ele cheque essa realidade do problema. E aí, Cibele, que é tão importante a psicoterapia. Porque não é só a medicação que vai tirar teu filho ou você da crise da ansiedade. A medicação estabiliza, e o que você está falando agora é importantíssimo. Os nós emocionais, eles são desatados na psicoterapia. Então, a gente precisa da medicação para estabilizar, para tirar da crise. Mas esse exercício de voltar para si mesmo e lidar com as minhas questões emocionais que chegaram até aqui e me trouxeram esse transtorno da ansiedade, é imprescindível. Sim, porque aí a gente vai falar do autoconhecimento, né? Por que eu me permito estar em sofrimento para atender coisas que de repente não tem nem nada a ver comigo? Exato. E eu acho que tem. Ou sabe? por que eu tô carregando isso comigo, por essa culpa, por aquilo, tanto tempo, e chega uma hora que transborda. Verdade. E aí, quando a gente vai fazer toda esta orientação em psicoterapia, a gente sempre para nas feridas emocionais da nossa infância. Do quanto a gente foi acolhido ou não acolhido, das expectativas, do lugar do ser amado, do sentir-se amado. Porque não basta dizer, eu te amo. A pessoa tem que sentir isso, né? Ela tem que estar aberta também para esse amor. Porque às vezes eu estou oferecendo de um tudo e ela não está pegando nada. Não. E às vezes você está oferecendo de uma forma que esse amor não está alimentando. Não chega lá, porque não é o caminho da conexão. Exato. A gente fala tanto de conexão de dados, de estar conectado, mas parece que cada dia mais a gente está se desconectando do fundamental, sim, do essencial para viver bem. E o pior, das pessoas que a gente mais quer bem. Verdade. E aí isso gera uma culpa. Entrou na culpa, a gente adoeceu, tá? Se tem uma coisa que é adoecedora na vida da gente, é a tal da culpa. Exato. E também não é pra falar, será que a gente não pode sentir culpa? Vamos pro outro lado. Lembra que toda a extremidade, todos os extremos são adoecedores. A gente tem que estar sempre com foco no equilíbrio. Sim, a culpa é para você revisitar aquele problema, aquela situação e reelaborar. O que eu faço com isso? A culpa é para isto, não é para você deixar ela crescer e se agigantar e você ficar se punindo
para uma eternidade por causa daquele fato. Isso. E também não é para você falar, não posso sentir culpa de nada, não vou entrar em contato com isso, porque também não dá, né? Tem uma frase que a gente usa muito em consultório: todo excesso esconde uma falta. Então, tudo aquilo que chega em excesso está trazendo para a gente o sinal de alguma coisa. O excesso de ansiedade, o que está te faltando? É segurança? É acolhimento? É entendimento da situação? É calmaria, né? Quando a gente tem excesso de atividade, a gente está tão ocupado. Por quê? Porque você acha que é só assim que você está produtivo e que você vai ser reconhecido? Então vamos ficar de olho nos nossos excessos. Guarda isso porque isso é fundamental. Todo excesso esconde uma falta. Com certeza. E seja excesso de tudo, tá? Até de muito amor, de muito carinho, de muito grude. A gente tem ali também um ponto a observar. Tem uma frase, tem uma música do Titãs que a gente adora, que é aquela música É Preciso Saber Viver. Nós todos estamos precisando reaprender a viver. Não tem como querer viver numa vida que só vai ter felicidade. Não tem como querer viver numa vida que o tempo todo você está competindo com o outro, quem viajou mais, quem tem os filhos mais encantadores, mais educados, com as notas maiores, mais perfeitos. Perfeição não existe. Então a gente precisa reaprender a viver. Essa música do Titãs ela é muito querida, porque a gente precisa realmente saber viver. E reaprendendo essa vida menos acelerada, com mais tempo para conviver, para olhar nos olhos, olhar muito mais nos olhos do que para uma tela, saber ouvir, acolher o que o teu filho quer te contar, o que uma pessoa querida quer lhe contar. Realmente essa escuta acolhedora, ela deixa um vazio, quando ela não existe, ela deixa um vazio, ela deixa um buraco, uma falta. E não ficar tão preso ao que deu errado. Gente, o que deu errado é aprendizagem. A gente aprende e segue em frente. Então, todos nós precisamos reaprender essa musiquinha do Titãs, que é preciso saber viver. A gente está precisando reaprender a cultivar o afeto, cultivar as pausas e cultivar a conexão afetuosa com as pessoas que a gente mais quer bem, que geralmente são as que estão ali do nosso lado e que o tempo todo a gente acaba atropelando, negligenciando e causando aí uma desconexão terrível. E aproveitando o gancho da música, basta lembrar que a tua vida é uma orquestra. Nada é unifatorial. Desde que a gente nasce, a gente está imerso num ambiente multifatorial. Você tem a capacidade de ser o maestro dessa orquestra. Mas, de vez em quando, um instrumento vai desafinar, um monte ali vai sair da melodia. E aí, tudo bem, tu vai dar aquela paradinha, vai fazer os ajustes necessários, vai olhar o que é que precisa ser feito e vai definir a sua ação. A vida é feita disso, gente. Inclusive que a gente começou a confundir felicidade com euforia. A gente está o tempo inteiro buscando aquele gostinho da euforia. Isso não é a felicidade. A felicidade é a nossa capacidade de saber que, apesar de tudo que não saiu do jeito que queria, nós ainda estamos bem. Olha só. Então você vai trabalhar com as noções de gratidão, que é tão importante, do reconhecimento da sua emoção. Você vai afinar o teu olhar e a tua sensação para essa coisa da sutileza, da beleza do dia a dia. E já dizia a poeta, e que as pessoas não se enganem, porque a simplicidade não é fácil, não é mesmo. Mas esse é um desafio saudável da vida. A gente saber viver, encontrar as ponderações e, como a gente está falando de ansiedade, é importante a gente guardar isso aqui, ó. Atravessar a ansiedade é você fazer o máximo que consegue para se acalmar e depois, um pouco mais calmo, fazer o que importa, mesmo com ansiedade.
Porque às vezes a gente vai ter que fazer mesmo com medo, às vezes a gente vai ter que fazer mesmo com receio, porque é isso que a Rafa trouxe. A comparação, ela só é efetiva quando a gente faz com a gente mesmo. Como eu estava e como eu estou, né? O que eu fazia e o que eu faço agora. Quantos passos eu já caminhei? O que eu já evoluí? O que eu conhecia de mim e o que eu conheço agora, né? Aí essa comparação é ok, porque a gente tem que ter elementos de comparação com a gente mesmo. Quando é com os outros, primeiro, porque a gente nunca conhece de fato tudo do outro. E hoje, com tanto acesso à mídia, tanta vitrine, que eu digo que a nossa vida vira uma vida de vitrine, a gente só escolhe o melhor produto para expor, mas ninguém sabe como é que estão os bastidores. Exato. E tendo acesso a isso, parece que é só isso. Então não se engane. A vida é um constante processar, elaborar, fazer, refazer e poder também ter os nossos momentos de contemplação. Exato. Então, a gente deixa com muito carinho aqui essas dicas para vocês para, né, manejarem aí a prevenção e também as crises da ansiedade, lembrando sempre que é preciso saber viver e às vezes reaprender e reorganizar essa agenda da vida que se encontra tão tumultuada e tão adoecedora. É isso, que a gente possa viver cada dia melhor e que o nosso hoje seja melhor do que o ontem, porque a gente aprendeu a se gostar mais, a se conhecer mais e a avaliar melhor o próprio viver. E que a gente possa juntos caminhar, juntos em família, caminhar e desatar os nossos nós e fortalecer os nossos laços.